Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Vamos começar mais um Conecta Terceiro Setor, uma produção da Fundação José de Paiva Neto, que é um espaço de muito bate-papo sobre o desenvolvimento institucional das organizações da sociedade civil, o nosso querido terceiro setor. Para você que já acompanha o Conecta Terceiro Setor já sabe, mas para você que está chegando agora, o primeiro setor é o governo, segundo setor, empresas, terceiro setor, as fundações, as associações, movimentos sociais, os coletivos, as organizações religiosas, enfim, todos aqueles que trabalham para a construção de uma sociedade mais justa, mais inclusiva, mais solidária. E antes de passar a palavra para a nossa convidada de hoje, eu tenho um pedido para te fazer, que é compartilhar esse vídeo com todos aqueles que precisam conhecer ainda mais sobre o trabalho desenvolvido por essas instituições, por essas organizações, por essas pessoas que trabalham diariamente para a construção de uma sociedade mais justa, mais inclusiva. Vamos lá? Posso contar contigo? Muito obrigada desde já. E a nossa convidada aqui vai conversar com a gente sobre captação de recursos, sobre práticas mais inclusivas dessa ação tão importante para as organizações, para o nosso terceiro setor. Daiane, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Débora. Eu estou bem feliz de estar aqui no Conecta. Sempre assisto, vejo pessoas que admiro muito. E aí chegou a minha vez. Então, espero que seja uma conversa muito deliciosa para nós e também quem vai nos assistir. Com certeza vai ser, porque eu sei que a gente vai aprender muito. Por quê? Normalmente eu sempre peço, né, para que os convidados se apresentem, mas eu já vou te dar um spoiler. A Daiane é uma das professoras voluntárias da Escola Aberta do Terceiro Setor. Tem um curso sobre captação de recursos, então você também que nos acompanha, acessa lá a página da Escola Aberta do Terceiro Setor, procure lá o curso dela e faça. Está maravilhoso e com certeza a gente aprende muito com ela e vamos aprender aqui também. Então, já te passo a palavra para que você se apresente ainda mais além, né, de ser professora voluntária da Escola Aberta. Quem é a Daiane? Essa pergunta parece fácil, né? Então, eu vinha pensando o que eu vou falar quando me perguntarem quem é a Daiane. E eu vou começar por onde geralmente eu começo. Eu sou cearense, então esse sotaque arrastado é do Ceará. Ainda que quando eu chego lá as pessoas dizem: "Ah, você não tem mais o sotaque". Mas sigo sendo cearense da gema. Sou neta da dona Maria Lucila, minha avó que recentemente fez sua passagem. Então sou o seu legado. Sou filha da Val, irmã da Manu e tia da Cecília. Eu estou rodeada de mulheres muito fortes na minha família. Tenho por parte da minha avó quatro tias que sempre foram muito presentes, né? Mas a minha mãe. Então eu cresci nesse ambiente que elas nem sabem e acho que ainda não se reconhecem, mas muito feminista. Eu sou apaixonada pela vida, sou muito curiosa, muito inquieta também, então estou sempre envolvida com várias coisas, porque eu tenho muita sede de viver, de descobrir, e não tenho medo de estar errada, de me equivocar, de recomeçar. Então, isso fala muito de quem é a Daiane. E Dai, por que terceiro setor? Por que terceiro setor? Eu sempre estive envolvida no que mais tarde eu fui conhecer, que é o terceiro setor, né? Eu cresci no interior do Ceará e estudei minha vida praticamente toda em escola pública. E quando eu estava no ensino fundamental, estava ali naquela redemocratização, anos 90, né, o Brasil ali se abrindo novamente para o mundo, e eu tive a sorte de estudar numa escola que era muito progressista. Então eu fiz teatro, fiz esporte, perna de pau, flauta, várias coisas muito gostosas para uma infância. Eu explorava, então eu ia e voltava para casa, eu peguei muitas vezes carona de carroça. Então, eu sempre estive envolvida com ações educacionais e sociais a partir da escola. Então, eu fazia teatro de rua e por meio do teatro de rua, a gente começou a colaborar com a Secretaria de Saúde do município. Então, a gente fez uma ação de conscientização à vacinação,
da poliomielite e tudo mais. Então, eu era a Zé Gotinha ou a Maria Gotinha, e a gente saía nos postos de saúde, então, chamando a criançada para essa vacinação, né? E uma outra peça que me levou muito para esse contexto social foi o combate ao mosquito da dengue. Então, eu também fui o mosquito da dengue. Lembro que tinha uma expressão que era assim, meu santo protetor dos primos das muriçocas. Quando, então, a comunidade começa a se conscientizar de como é que pode combater o mosquito da dengue. Então, eu sempre estive muito próxima dessas ações sociais. Quando eu me mudo para Fortaleza, então saio de Morada Nova e vou para Fortaleza, com 15 anos, a maneira que eu tenho de me inserir na nova comunidade que eu estou é numa associação de base comunitária, a ASES. Acho que eles falam ASSIS, mas é só um S. E lá na ASES, eu levei o teatro, então eu fui ser educadora voluntária de teatro, e o esporte, porque eu também pratiquei esporte minha vida escolar, minha vida universitária toda, e hoje sigo praticando de forma de lazer. Então, assim, eu fui sempre levada. Então, não teve um momento que eu fiz uma migração de carreira, né? Eu saí do setor corporativo, fui para o terceiro setor. Não, eu sempre estive no setor social. E aí, a partir dessa associação de base comunitária, no Alto Alegre, na região de Messejana, em Fortaleza, eu não parei mais, né? E fui fazer depois graduação, trabalhar com projetos governamentais, e o que me traz aqui hoje. Muito bom, muito bom. E é rica a tua história, porque cada parte constrói um pouco e te trouxe aqui. E nesse tempo todo que você viu, que você viveu o terceiro setor, historicamente falando, continua igual o setor? Ele mudou? Ele se aprimorou? Qual que é o teu olhar sobre um panorama geral do setor? Então, acho que o meu olhar também ele foi se modificando. Então, primeiro, eu tinha um olhar de quem estava no Ceará. Um olhar de que as coisas sempre chegavam por último, que a gente sempre teve menos acesso do que qualquer outra pessoa. Então, era sempre um contexto de escassez. Então, os cursos, os eventos, tudo demorava muito mais, né? E muitas vezes quem tinha esse saber não compartilhava, ou compartilhava sempre a um custo, né? Então, acho que isso mudou. Eu, por exemplo, precisei sair de Fortaleza, então, 2018, com 30 anos, eu saio da minha terra, né? Sou uma retirante, portanto, em busca de vencer na vida, né? Então, eu fui a única pessoa da minha família a fazer essa jornada, né? Não é que todas as pessoas da minha família fizeram isso antes, não. Eu fiz esse movimento porque eu queria fazer, o que me levou a fazer isso foi meu desejo do mestrado em mudança social e participação política, que eu ingressei e agora estou no doutorado. Então, eu fiz esse movimento. Mas, veja, eu precisei sair. Hoje, o que eu vejo é que outros colegas tendo a opção de ficar. Então, nós temos em Fortaleza e outras capitais, outros estados do Brasil profundo, uma qualificação melhor do que é terceiro setor, uma consciência maior, mais pessoas envolvidas, né? De repente, até mais doação, mais fundações, né? Investidores sociais também mais atentos a isso. Então, acho que isso mudou. Talvez a pandemia tenha, né, quando a gente vê muitas pessoas regressando para casa ou procurando o interior, né, para sair um pouco dessa maluquice que é São Paulo ou os grandes centros, eu acho que isso talvez tenha acelerado esse processo, né? Mas hoje eu converso com colegas da minha geração que, enfim, a gente fez muita coisa junto no passado e que eles preferem seguir lá, né, mesmo tendo oportunidades de sair. Então, acho que essa é uma mudança do terceiro setor. Nós estamos, em alguma medida, conseguindo ter os nossos talentos locais se permanecendo nos nossos estados, nas nossas cidades, né? A outra coisa que eu vejo como mudança, né, um aceno para essa mudança, a pauta da descentralização de recursos, né? Eu brinco que quando eu comecei a falar sobre isso, a gente falava regionalização.
Então, eu criei uma organização da sociedade civil em 2014. E logo a gente começou a participar de redes nacionais. E tudo era em São Paulo ou Rio de Janeiro, né? Então, eu sempre puxando essa bandeira, olha, a vida não acontece só aqui, né? E aí eu me deparei com esse termo, regionalização. Ah, vamos regionalizar a rede, vamos regionalizar as nossas ações. Então, eu fiz muitas vezes as primeiras coisas em Fortaleza, né? Então, muito puxando essa pauta da regionalização, que hoje a gente vê muito nessa linguagem da descentralização, da desconcentração, da redistribuição, né? As coisas vão se modernizando, a gente vai conseguindo classificá-las de uma maneira mais adequada. Então, acho que isso também está mudando. Espero que não seja um modismo, espero que não seja algo passageiro, mas que, de fato, não. A gente está entendendo que essa descentralização ela tem que acontecer, né? Se a gente quer de fato mudança social, se a gente quer de fato um terceiro setor pulsante, soluções que resolvam os problemas, né, locais, os problemas sistêmicos, a gente tem que descentralizar não só os recursos, né, mas essa construção, né, das soluções, né? Então, esse dinheiro está à disposição dessas pessoas e não o contrário, sabe? E é interessante porque a partir do momento que você se apropria desse conhecimento, quando você fala que talvez não tenha, que espera que não tenha volta, eu vejo que também não vai ter volta, porque, né, as pessoas se apropriaram, viram que é possível, né, e aí é só não crescendo. Pode Sim. não ser tão rápido quanto a gente gostaria, mas acontece, né? É, como a gente fala aqui no Conecta, é um passo depois do outro, né, Sim. sem parar, né? E, enfim, a gente vai amadurecendo, né? E a gente vai entendendo também, vai aprendendo a ler cenários, a entender os contextos, como que a Faria Lima, né, funciona, essa cabeça dos investidores sociais funciona. Faria Lima só para trazer esse arquétipo, né? Então a gente também vai aprendendo a celebrar as pequenas vitórias nessa jornada, né? E também essa conexão com a nossa ancestralidade, com a minha ancestralidade, que é uma coisa que ainda estou descobrindo, né? Minha avó ia completar 80 anos agora em novembro, e a gente estava planejando fazer o percurso dela, né? Fazer os 80 anos para trás, vamos dizer assim, para a gente descobrir um pouco, né? Essa ancestralidade. A gente estava desenhando a árvore genealógica para ver de onde viemos e, a partir de onde viemos, o que isso nos aponta. Então, conectando um pouco com essa minha história familiar, mas eu acho que a gente também, enquanto campo, vai se entendendo nesses fluxos, né? Olhar um pouco para trás, se entender no presente e vislumbrar o futuro, entendendo que as vitórias são por etapas e que talvez essa descentralização radical, essa desconcentração de riqueza que a gente tem, isso só vai ser desmontado, talvez não na minha geração, na nossa geração, próximas gerações, mas como foi lá atrás, né, o que fizeram lá atrás por nós, o que a gente está fazendo agora, pode reverberar. Então, eu quero muito me apegar nisso, ter paciência e sabedoria, né, e confiar, e no meio disso tudo, desfrutar da vida, ser feliz, né, ter dignidade, né? Eu tenho um lema assim comigo que é a vida leve, vida boa. E eu lido muito com gestores, lideranças sociais do Brasil Profundo, associações de base comunitária, pessoas que estão nas lutas muito duras, né? E a gente lida com muita desesperança. E é um trabalho para a gente continuar acreditando e continuar entendendo que nós temos vida também, né? Então, é isso. Acho que a gente luta de um lado, a gente acredita, a gente erra, a gente acerta, e do outro, ou junto, a gente tem que desfrutar da vida. É a expressão que veio mais comumente pós-pandemia, né? A saúde mental A de todos saúde nós. mental, exato. Tive o prazer, né, de, junto à Fomenta, quando estava lá, de coordenar a pesquisa que a gente fez para o campo, que era
olhando para a saúde mental e bem-estar dos profissionais do terceiro setor. A gente ouviu mais de 800 profissionais e foi um estado de calamidade, assim, né? Com sensação de que estão mal remuneradas, né? Sem período de descanso, sem respeito, né? A quantidade de relatos da falta de respeito, racismo institucional, né? Então, assim, coisas que me atravessam também, me atravessaram na minha jornada e que a gente vai encontrando outras pessoas que estão passando por isso. Então, acho que esse é um elefante na sala, né, do campo, por exemplo. Então, como que a gente lida? E essa coisa da remuneração, dessa dignidade, né, enquanto a gente faz mudança social, mas a gente também se fortalece enquanto indivíduo, as nossas famílias. Tem uma liderança em Natal, que ano passado eu estava fazendo a pesquisa, fui lá e ela falou para mim, eu estou cansado de trabalhar por amor. As pessoas chegam aqui achando nosso trabalho lindo e elas enaltecem que a gente... Salvo engano, é uma assistente social. E enaltece que a gente trabalha por amor. Eu estou cansado. Por amor à causa, eu quase perdi minha família, minha esposa e filhos. Eu quero trabalhar com amor. Eu sempre conto essa história porque ela me tocou de uma maneira assim muito, muito profunda. Então ele olhou para mim, bem nos meus olhos, e falou: "Estou cansado de trabalhar por amor. Eu quero trabalhar com amor." E eu perguntei: "O que isso significa?" Ele disse: "Ter um salário digno, que então custei, não pague só os meus boletos, mas que me dê um mínimo de lazer, de dignidade, que eu possa ver os meus filhos, né, tendo uma boa educação, tendo uma boa alimentação, enfim, essas coisas que no nosso país para muita gente é privilégio, né?" Então, essas andanças a gente vai aprendendo muito também, vou aprendendo muito. E é uma experiência que, em nome de toda a nossa audiência, a gente te agradece por compartilhar, porque quem está no terceiro setor ouve muito essa frase, né? Vocês trabalham por amor, mas cada um tem seus próprios boletos e a sua vida pessoal para cuidar também. E acho que essa conscientização está acontecendo cada vez mais no terceiro setor também, né? Na gestão das organizações, nos trabalhadores do terceiro setor também. E é um movimento que, como a gente falou no começo, é imparável, né? Um Sim. passo depois do outro, mas eu acho que essa consciência faz sentido, Sim. né? E daí todos vão atrás. E aí o que nos leva ao tema principal da nossa conversa, que é dinheiro, Uhum. né? É necessário dinheiro para que essa saúde mental, esse bem-estar, ele melhore. Sim. Também para os trabalhadores do terceiro setor. E aí me faz te perguntar, normalmente, os investimentos sociais são feitos para o projeto. Como fazer para que também seja para o desenvolvimento institucional? E aí a expressão desenvolvimento institucional abarca tudo isso que a gente falou e mais outras coisas, né? Sim. Como fazer? Bacana. Acho que aqui suscitam vários caminhos, né? Mas assim, eu tenho algumas convicções, não sei se eu posso colocar assim, mas eu gosto de trabalhar tendo algumas convicções. Uma delas é que dinheiro nessa sociedade capitalista é necessária para a mudança social. A não ser que a gente funde outra sociedade, outro tipo de sociedade, né? Que o dinheiro ele vai ser menos importante. Mas hoje, como ela está colocada, a gente precisa sim de dinheiro, né? Para fazer as mudanças que a gente quer, institucionais, comunitárias e sociais. Dito isso, às vezes, quando a gente vai trabalhar com uma organização, ela está muito viciada, isso vem muito do lugar de escassez, do lugar de falta de repertório, né? Ou de cansaço, né? Que ela diz que o problema dela é a falta de dinheiro. Mas nem sempre o dinheiro vai resolver todos os problemas. Isso parece contraditório com o que eu acabei de dizer, né? Mas
É preciso que o dinheiro esteja disponível para que a gente consiga, então, resolver os outros problemas. Então, vou trabalhar aspectos de desenvolvimento institucional, vou trabalhar building com essa organização, vou fazer o fortalecimento, estava procurando a palavra, esse fortalecimento institucional dela, né? Olhando para, eu falo alavancas de captação de recursos, alavancas de comunicação, gestão de pessoas e tudo mais. Então, o dinheiro ali, ele vai me dar essa tranquilidade de trabalhar, mas eu vou entrar com mentoria, né? Eu vou entrar com coaching, com formação e tudo mais. Mas eu não vou resolver isso de uma vez só. Eu tenho trabalhado muito com alguns investidores sociais, que liderança social é liderança social, ele não vai ser gestor da organização. Ele pode ser as duas coisas. Ele vai ser o presidente da associação e a liderança comunitária, porque quase sempre esse presidente, quando ele é eleito pela comunidade, ele é o líder. Uhum. O que é o líder comunitário? Ele está resolvendo o BO da comunidade, as lutas, né? Então, tem várias associações de uma região, de territórios que acompanham no interior da Bahia, que a liderança comunitária / presidente da associação, que representa a comunidade, não tem tempo de gerir a organização. E com esse investidor social, a gente está entendendo que não adianta eu tentar moldar essa liderança social a ser um gestor. Porque ele não vai ser, ele não quer ser. E no 1, 2 ou 3 anos que nós vamos ter para trabalhar, não vamos transformá-lo também nesse gestor. Então, qual é o entendimento? Vamos fortalecê-lo enquanto liderança social. Vamos fortalecê-lo, então, enquanto esse representante institucional e comunitário. O que isso quer dizer? São outras capacidades, outras atitudes. Em paralelo, a gente tem trabalhos de cogestão, em paralelo, a gente tem trabalhos de encontrar pessoas na comunidade ou que já estejam na associação que possam assumir essa gestão. E que essas duas coisas podem andar juntas. Para isso, eu preciso ter dinheiro para pagar bem essas pessoas, né? Para ter uma equipe de gestão fazendo essa transição, fazendo esse compartilhamento de saberes, né? E eu preciso de tempo também para que essas coisas aconteçam, né? Então, estou falando aqui de pessoas, dinheiro e tempo que são geralmente escassos numa organização, né? Então, para mim, o desenvolvimento institucional, hoje, essa coisa está ganhando uma popularidade, né? Está ganhando atenção, que bom, mas a gente tem que entender a natureza dessas organizações, o contexto onde elas estão inseridas e que não existe fórmula mágica. E que não é 1 ano ou mesmo 3 anos que a gente vai conseguir transformar, né? Então, tem que ter mesmo uma escuta atenta, interessada, de fato, realista ali, verdadeira, né, com essas pessoas. E eu estou falando de um universo muito que eu estou imbuída, né? Que são organizações com baixo orçamento. Sobre outra caixinha aqui, eu falava muito pequenas organizações pequenas. E uma liderança de Alagoas, que está lá numa comunidade chamada Brejal, ela me falou, Daiane, por que você fala pequenas organizações? Isso. Aí a gente se engasga nessa hora, né? Meio que está padronizado, pequenas organizações, porque é de base voluntária, ou porque vocês não, né, geralmente olha para quantidade de pessoas empregadas e orçamento anual. Então, pequenas. Ela disse, mas eu não sou pequena. E aí ela me listou tudo que ela fazia na comunidade dela, ela e o irmão dela. Ela disse, você acha isso aqui pequeno? E aí, obviamente que a gente vai entrar em discussões, né? E aí eu falei, eu vou falar o nome dela, porque a gente já publicou sobre isso. Eu falei, Salete,
Então, como que eu devo chamar? Ela saiu, eu não sei. Mais pequeno eu não sou. Eu já ia te perguntar isso para também mudar aqui no Conecta. Mas aí eu fiz uma enquete, uma votação, sei lá, na rede social, no LinkedIn, e perguntei como que a gente chamaria. E uma pessoa que agora me fugiu o nome, ela falou assim, olha, já nos projetos culturais, a gente usa projetos com baixo orçamento. Assim, baixo, pequeno, alto, grande, enfim, são coisas próximas, mas talvez mude um pouco o sentido disso. Então, às vezes, eu ainda sigo usando pequenas organizações, a depender do texto, de onde estou, mas gostei dessa coisa do baixo orçamento. Porque em algumas mesas, eu disse, olha, a gente precisa aumentar aqui o volume doado para essa organização, né, para que ela seja uma organização de maior orçamento, né? De menor porte, mas com grande impacto. Exato. E a gente brinca, né, com aquele programa de TV que as pequenas são os grandes impactos, né? Que impacto é outra palavra também que as pessoas pegam no pé. Enfim, tem algumas discussões que eu, sinceramente, deveria, talvez, me imbuir mais nelas, mas eu não avanço. Cada qual com a sua luta. É verdade. Né? Vamos fazer o melhor que podemos dentro da nossa luta, né? Você citou essa coisa, o fato de você também trabalhar com investidores sociais, ampliando esse olhar para eles, para que eles também tenham esse olhar do desenvolvimento institucional. Para quem está chegando agora no Conecta, em breves palavras, antes de eu fazer a pergunta sobre os investidores sociais, como que você definiria o que é desenvolvimento institucional? A plataforma conjunta, né, até está. A gente tem feito um trabalho, faz parte do comitê colaborativo, e junto com outras organizações maravilhosas, e a gente discute há muito tempo o que é esse desenvolvimento institucional. Mas tem lá, inclusive, um diagnóstico com várias, vamos dizer, frentes, né, que montam esse DI. Para mim, é muito simples na minha cabeça. Cabeça de ongueira, cabeça de quem fundou a organização que eu sou filantropa, né, Débora? Né, assim, eu sou uma filantropa, montei minha organização, banquei do próprio bolso, então saí do zero reais, e quando eu fiz a transição, entreguei ela com 3,5 milhões captados no último ano que eu fiquei 9 anos. Então, para mim, o DI, ele é são conjuntos de saberes e atitudes que, compartilhados e integrados numa organização, a gente consegue levar ela do ponto A ao ponto B. Então, para mim, de uma maneira muito simplória, é isso. É o caminho que eu traço para tirar uma organização de um ponto A, de uma situação A, para uma situação B. E nesse caminho eu vou ter um conjunto de estratégias, de ferramentas, de atitudes, de comportamentos que serão implementados, inclusive de dinheiro, né, para a gente fazer essa transformação. E aí, geralmente a gente parte de um diagnóstico, né? E diagnóstico é uma coisa cool também, porque todo mundo faz diagnóstico. Mas o que você faz depois de fazer uma fofa, por exemplo? Né? E a gente acha que vê isso no nosso curso, né? Na captação na prática. Então, assim, a fofa, todo mundo fica ali um pouco superficial na fofa. Mas e depois? Quais são as estratégias que você faz a partir dessa fofa? Qual é o teu plano de ação, fofinha? Né? Então, a gente vai olhar. Então, a partir desse diagnóstico, eu vou entender, eu vou priorizar as minhas batalhas, e eu vou trabalhar agora, fortalecer essa comunicação, o que está debaixo disso? Vou fortalecer essa gestão de pessoas, eu vou fortalecer governança, eu vou olhar para questões jurídicas. Né? Então, geralmente, quando a gente vai trabalhar com os investidores sociais, tem todo um processo, não é todo investidor social que tem esse tempo, né, que tem esse interesse, enfim.
e está tudo certo, acho que faz parte do jogo. O nosso trabalho do lado de cá é trazer mais investidores sociais para esse jogo, que é um jogo muito legal, na minha opinião, né? E de a gente mostrar que leva tempo, né? A gente sair um pouco desses indicadores de resultados, de impacto, que dizem respeito a quanto que a organização captou, né? Isso aí é... Eu estou muito mais interessada de entender qual foi o trabalho que ela fez para captar esse volume. Por quê? Por quê? Porque pode ser uma coisa, pode ser um cometa que passou. Tem uma organização no Pará que ela me disse o seguinte, uma liderança lá. Se a minha organização, ela é uma organização pequena. A gente fez essas acelerações e tudo mais. E no meio disso tudo a gente conheceu uma organização grandona daqui. E com a capacidade de captação massa. E a gente se aliou a ela, para a gente ser o que? Uma prestadora de serviço dela. Porque, enfim, são meandros aí do nosso terceiro setor, né? Ela, então, foi subcontratada por essa ONGona para fazer o serviço especializado local. E essa ONGona captou 5 milhões com uma estatal. Entrou no cofre, né, na conta dessa ONGinha, com todo respeito, só estou estabelecendo aqui as diferenças de porte, muita grana naquele ano, que foi justamente o ano que coincidiu a formação, o acompanhamento. E aí, passa, aí, então vai fazer o relatório e tal, putz, nosso programa aqui arrasou, essa organização saiu de X para Y, ó, bombou. Você vai conversar com a instituição, se você olha só o número, você conta esse caso brilhantemente. LinkedIn Top Voice, né? Mas se você vai conversar com essa liderança, ela tá pé da vida. Porque esse dinheiro, que foi o que você me perguntou, eu fui conversando várias coisas, ela foi para um projeto. Ela enfraqueceu a organização, veja só, porque no ano seguinte, quando a gente foi conversar, foi o ano seguinte, ela teve que demitir as 20 pessoas que ela teve que contratar para o projeto. Sim. Quem pagou essa conta? Então, se eu olho aquele período, foi massa. E eu depois? E o que isso significa? Né? Então, pontos legais nessa jornada. A articulação com outros atores do território. Isso me importa muito mais. Então, eu tenho que olhar toda essa linha, né? Onde que essa água vai desaguar. Então, são várias nuances e que com alguns parceiros estratégicos a gente vai ter tempo, espaço para dialogar com isso, outros não. E aí a gente vai aos pouquinhos de mansinho. E eu queria falar um aspecto importante que eu falo muito com as organizações sobre o dever de casa, né? Essa coisa professoral, porque ela é didática. E eu falo, gente, nós tensionamos de um lado, nós problematizamos de um lado, mas nós também temos que entender como o jogo funciona, de certa forma, e fazer a nossa parte. Qual é o nosso mínimo aqui? O que é esperado de nós? O que é que os estudos, as pesquisas, os especialistas do campo estão apontando? O que é essa tal de transparência? Que é unilateral, né, a transparência, né? Tipo, é esperado da organização, né? O que é essa confiança, né? O que é ser confiável? Então, vamos trabalhar tudo isso, né? Criar essa visibilidade, essa reputação, contar as histórias. Então, tudo isso a gente vai trabalhando com elas para que, enfim, elas entendam também que de repente, há um caminho do meio, que os investidores eles se esforçam daqui porque também são cheios de tensões, de dilemas, né? E as organizações se esforçam do outro. E a gente encontra um caminho comum. Então, tenho muito esses papos com elas, da gente tentar compreender, e aí já para, enfim, encerrar essa parte, e eu falo assim, eu não nego para a organização, independente se eu estou lidando com uma pessoa analfabeta
né, ou uma pós-doutora, nenhuma informação. Eu explico para ela, tintim por tintim. Claro que dependendo do contexto de quem, né, a linguagem importa muito, né? Mas jamais vou esconder o jogo para ela. Porque captação de recursos não basta saber captar. Senão, Débora, a gente tinha menos organizações com problemas de captação do que nós temos. Olha a quantidade de cursos de capacitação que nós temos. Então, o problema não é só de saber captar. Há um problema sistêmico aí, né? Então, isso eu explico para elas. Está correto falar que o gestor de uma organização, de um coletivo, ele é o administrador ou administradora? Para trazer para uma palavra mais simples, você administra a sua ONG, o seu movimento social, o seu coletivo, para que esse contexto do desenvolvimento institucional ele fique mais pé no chão? O perfil, ele é bastante determinante. Tanto que eu costumo, eu tenho uma dinâmica para entender o perfil. E eu trabalho geralmente com 4 perfis, né, que é o estrategista ou a estrategista, a comunicadora, a conectora e a fazedora. Olhando para a DI especificamente, a gente precisa ter essas 4 pessoas como líderes numa organização. E aí eu faço quais são os prós e os contras de ter só uma pessoa dessa, né? E às vezes uma pessoa, ela pode ter, eu falo são as personalidades, né? Não perfis, mas ela pode ter mais de uma personalidade, mas geralmente uma vai ser mais forte. Então eu identifico qual é essa personalidade com essa liderança. Acalmo o coração dela, porque é uma agonia, essas pessoas estão agoniadas. Sobretudo organizações de médio e grande porte, as pessoas estão agoniadíssimas. Agoniadíssimas, eu nunca vi. Por quê? Porque as metas absurdas, irrealistas. Eu desenhei um modelo que a gente busca a sustentabilidade, né, financeira. E eu desenhei um modelo para as organizações que elas atuam no modelo de insustentabilidade. Então, enquanto elas estiverem entregando mais do que elas podem entregar, a equipe vai viver estrangulada. Não adianta ter a salinha de puff, sabe, suquinho. Tipo, isso aí é pouco. Tem que mudar a estrutura, o conceito. Você dificilmente vai alcançar uma sustentabilidade financeira numa estrutura insustentável. Então, e aí elas estão agoniadas. Aí eu tiro a agonia delas. Então, olha, a gente identificou que sua personalidade. Abraça sua personalidade, fique tranquila com isso. Veja que o que você é boa e quais são os pontos de atenção. Vamos trabalhar nisso. Agora a gente precisa de outras personalidades aqui, porque sozinha você não vai puxar esse piano, né? E uma das personalidades que mais faltam nas organizações é a personalidade de fazedora. Olha, você que era estrategista. E quando tem as fazedoras, faltam as estrategistas. Mas talvez porque eu estou bem enviesada, talvez porque eu lide mais com quem tem já as estrategistas, né? E faltam as fazedoras. E aí, quando elas vão contratar ou ter as fazedoras, então, se é uma organização de base comunitária ou pequena, de direitos humanos, enfim, ela vai buscar pessoas próximas ou voluntárias, e a essas pessoas falta técnica. Aí é um momento bem, para mim, explícito que falta técnica, falta calma para trabalhar. E aí elas erram nessa pessoa fazedora, porque tem várias coisas, né, misturadas. Mas quando você... Aí são os extremos aqui que eu coloco. Quando você encontra essas duas, faltam os conectores e os comunicadores. Hoje eu olho para
DI, captação de recursos, enfim, para esse movimento de sair do ponto A para o ponto B, eu olho conectores e comunicadores muito importantes, de forma muito importante. E aí uma pessoa me falou, os conectores são os abridores de portas, as pessoas dos contatos. Né? E a gente está falando aqui de um capital muito importante, que falta para as organizações que estão no interior do Brasil, né, na sua maioria. Teve uma pessoa que me contou assim, Daiane, você sabia que tem instituições, inclusive instituições filantrópicas, que elas contratam herdeiros para fazerem esse trabalho de conexão? Eu disse, sério? Tipo, um mundo bem distante para mim. Acho que eu conheço 1, 2 ricos na minha vida. E eu disse, sério? Ela disse, sério. Só que isso está gerando um problema, porque como eles têm uns contatos, esse capital social, esse capital intelectual, né, simbólico, eles estão captando, conseguem captar, e a equipe fazedora, estrategista, está com salário mais baixo. Então, isso está gerando aí uns ciúmes, enfim, umas disputas, né? Mas, enfim, resenhas aí dos corredores, né? Mas tem essas pessoas que se especializam em abrir portas, né? Que, enfim, se a gente for olhar no países como os Estados Unidos, né? Eles têm o lobby, né? O lobista, né? Que faz muito isso. O lobby é proibido, né? No Brasil, mas a gente sabe que também tem essas pessoas que atuam em Brasília abrindo essas portas. Mas isso talvez está numa dimensão outra, né? Considerando a natureza das organizações que eu trabalho, mas elas têm pessoas próximas a elas que podem abrir essas portas. E aí eu trabalho um mapa de poder com elas. E elas ficam, assim, de boca aberta. Nossa, né? Eu realmente tô dormindo no ponto aqui, né? Eu tenho esse poder todo. Se tem, você é poderosa. E me faz também, a partir da sua fala, lembrar que há organizações que o seu próprio território não a reconhece. Sim. Né? E é para além dos contatos, é onde ela está. Para além dos contatos, não. É onde ela está. A própria comunidade também poderia ser uma grande doadora para ela. Uhum. Pessoas físicas doando para ela a partir do momento que sabem do que ela faz. Sim. No seu local. Sim. Né? A comunicação é a espinha dorsal, né, desse desenvolvimento institucional, dessa captação de recursos, né, olhando para essa alavanca específica. E aí a gente, nesse trabalho da Bahia que eu mencionei, a gente, lá eu estou olhando especialmente para a comunicação, e a gente olha para a comunicação interna, aí a gente olha para a comunicação intra-associações. Esse parceiro, ele está apoiando cerca de 16 associações lá nos territórios. E elas não sabem, de maneira geral, o que uma está fazendo, né? O que a outra está fazendo. Então, a gente está fazendo um esforço de aproximá-las e de construir confiança, porque tem agendas aí ocultas, muitas vezes, para nós. Né? A gente está no território, fui lá esse ano 4 vezes, mas a gente vai, a gente volta, as coisas, a vida acontece, né? Então, essa comunicação interna, essa comunicação entre as associações e projetos coletivos do território. Aí a gente tem uma comunicação institucional dessas associações, então cada uma tem a sua, né? E a gente tem uma comunicação para fora. A institucional é para fora? Mas é uma comunicação da luta. Esse para fora, comunicando o que essas associações juntas estão representando, né? E aí isso é colocado, trabalhado de uma outra maneira, né? Então, e aí coisas que a gente... Então tem uma luta da água muito grande lá, e uma coisa básica para nós que a gente fez é prestação de contas com a comunidade sobre a doação da água. Não ter medo de falar de dinheiro, porque há um tabu muito grande de falar de dinheiro. Seja doação de R$10 ou de R$1 milhão.
há um tabu, o que eles vão achar de mim, né? O que eles vão pensar se souberem que eu estou recebendo para trabalhar. Mas você está trabalhando, né? Trabalhar com eles a importância de registrar e compartilhar o dia a dia, né, das ações. Então, tá indo a socorrer uma pessoa que ficou sem água, compartilha, de ter feedbacks. Então, a liderança que está à frente disso, a cada 15 dias, ela faz uma enquete no grupo comunitário, e aí como é que está o nosso trabalho, o que precisa ser melhorado, as pessoas vêm com suas propostas, com suas críticas, não ter medo disso. Então, a gente tem avançado, a gente fez um sitezinho, vídeos. Os vídeos, a gente trabalhando muito com eles, a importância dos vídeos, porque hoje tudo é vídeo, né? Esse consumo de conteúdo muito rápido. Então, tem sido um trabalho de muito orgulho. E a comunicação, os comunicadores. E veja lá, o comunicador não é o líder comunitário. Não é o presidente da associação. Que ele é o fazedor. Né? Se ele está no fronte dessa luta. E ele também é o conector. Porque ele é quem abre o portão da comunidade para a gente entrar. Ele é quem abre o portão para a gente falar com outras lideranças. Ele é quem consegue nos colocar em contato. E aí tem outros conectores que conseguem colocar em contato com a prefeitura, com os outros agentes locais. Sobre essa relação com os atores locais, isso é muito delicado. Eu fui dar uma formação em Goiás, Goiânia, e uma liderança no meio, ela começou a chorar. Porque eu falo muito sobre a colaboração, a gente trabalhar em parceria, né? Eu falo assim, vocês gostam tudo de botar os ODS bonitinhos, as coresinhas são bonitinhas, simpáticas. Vocês sabiam que tem o ODS 17, das parcerias e meios de implementação? E que não dá para você... Mudança social não se faz sozinho, problema socioambiental não se resolve sozinho. Você é um pedacinho aqui. Quem são as outras partes que podem ajudar para esse problema? Então, discorrendo sobre isso, essa liderança levantou a mão e foi contar que muito difícil para ela trabalhar em parceria no território, porque ela não se sente acolhida. Ela já tentou e não vai. E não vai. Então, são vários desafios, assim, e esse relato dela eu já escutei várias vezes. Tem aquela coisa, né, que sempre vai ter uma ONG que vai ter uma relação mais forte com o município, com o Estado, né, com as secretarias, vamos dizer assim. E aí elas vão se fechando em alguma medida, porque também elas vão se protegendo, ou não vão tendo mais tempo também, e as outras vão ficando um pouco enciumadas, um pouco inseguras. Aí cresce a desconfiança, né? Abre uma brechinha ali, será que tem um pouquinho de corrupção? E às vezes não é nada disso. Mas por quê? A gente vai construindo os muros e não as pontes. E aí eu falei para essa pessoa, disse assim, olha, então, você está cansada, não está? Que tal você parar um pouquinho, descansa um pouquinho, de buscar parceria com essa pessoa aqui que você identificou que ela pode ser muito massa para você. Deixa ela ir um pouquinho. Vamos construir sua relevância com outros atores? Quais são os outros? Talvez não vai te dar o que esse aqui pode te dar, mas esses outros vão te dar alguma coisa. Então você vai construir sua reputação, sua relevância. E pode até que chegue um momento de que essa daqui te procure. E quando ela te procurar, você vai aceitar. Não vai se vingar. Porque rola muita vingança. Falo para eles, deixem de ser vingativos. A não ser que tenha sido uma coisa muito grave com você, uma coisa assim que te feriu, é um inegociável para você. Mas dê sempre a dúvida para essa pessoa, escute e combinem, coloquem sobre a mesa os combinados de vocês. Né? Então, tem bastante. No interior do Brasil, tem muito.
muito. E isso a gente não vê nos cursos, as pessoas não conversam sobre isso. Porque é mais um elefante que a gente não quer falar. Esse elefante é rosa, porque eu não vou conseguir fazer desenvolvimento local, territorial, se eu não colocar essas pessoas para conversarem juntas. É quase um trabalho terapêutico Para quem? para todo mundo. Tem outra coisa sobre esse aspecto que elas não olham isso com relevância. Tem organizações que têm uma articulação local fantástica, mas elas não contam isso. Elas não identificam isso como uma fortaleza. Então, a gente faz um trabalho de fazer esse levantamento com elas e colocar isso em histórias e contar essas histórias, né? Então, porque elas acham que isso é pouco. Eu faço contas de padarias com elas, tipo, olha o tanto de articulação que você tem, olha quanto isso vale se a gente fosse colocar em termos econômicos, em termos financeiros, olha aqui. Aí a gente faz a conta, às vezes, isso, esse trabalho que ela faz, custa 500.000, 1.000.000, 300.000, 100.000 que seja. Elas, caraca, eu disse, Agora você vai chegar lá com seu doador, patrocinador, investidor social, financiador, enfim, o que você queira chamar, e você vai dizer assim, olha, você está me doando isso daqui e essa é a minha contrapartida. Então, nós somos parceiros aqui. É uma mudança de posicionamento. Uma mudança de posicionamento. Os colegas do mindset vão falar uma mudança de mentalidade. Mas antes de ser uma mudança de mentalidade, que de fato é aprender a fazer essas leituras, né? Ter essas compreensões. Então, enfim, tem mudanças que são tão bobinhas. Tão bom. Essa semana mesmo, uma liderança que é da Bahia também, mas de outro projeto, me mandou, eu falei assim, ajeita os fixados do teu Instagram. Porque já que você não tem site, muito investidor faz busca silenciosa, te pesquisa, então ele vai te achar. Então você já deixa lá os seus 3 fixados estratégicos, de forma estratégica, com todas as informações que ele precisa saber de bate-pronto sobre você. Se a gente tivesse com imagem aqui, eu ia te mostrar o antes e o depois. É uma mudança assim, visual significativa. E que traz resultados? E que traz resultados. Que traz resultados. É para além do que você disse no começo. É para além do saber, do apenas saber captar recursos. É o fazer mais completo, né? Uma coisa mais sistêmica. É o desenvolvimento institucional É da o desenvolvimento organização. institucional. É essa mudança de comportamento que ela é integrada, né? Que ela é holística, não sei, enfim. E que leva tempo. Obviamente, algumas pessoas elas já têm um repertório, elas já têm uma natureza, uma personalidade que favorece, né? Então elas vão ser mais safas. Elas vão entender como que é o jogo mais rapidamente. Por isso que eu não gosto de concurso de pitch, porque privilegia quem já chega mais pronto. E essa mudança de mentalidade, de mindset, de posicionamento, ocorre em ambos os lados, tanto de quem tem o dinheiro e daquele que precisa do dinheiro. Sim. Voltando a uma pergunta sua do início e que dialoga com isso, mudanças no campo. Nós temos uma filantropia ou um investimento social privado mais profissional. Falam tanto da profissionalização das ONGs, né? A gente tem hoje, dentro dos investidores sociais, equipes específicas, né? Olhando para isso. Que são pessoas, às vezes, que fizeram a migração do terceiro setor das ONGs para o outro lado da mesa. Então, são pessoas também que já têm esse manejo, esse traquejo, né? Já esteve do lado de lá, então conhece mais as dores. Então, tem essa mudança e a profissionalização de equipes, de ferramentas, de métodos, né?
E essa disposição, para usar uma palavra também da moda, de decolonizar suas práticas, né? Mas não levando, e aí me corrija, por favor, se eu estiver errada, práticas empresariais para o terceiro setor. Aí eu acho que isso permanece. Acho que a minoria que vai ter abertura para desconstruir. Nós temos uma filantropia baseada em desconfiança. Ponto, né? Tá. Então, as ferramentas são regulatórias. Os relatórios são instrumentos de controle. E eles também obedecem a necessidades e exigências que vêm de um mundo corp. E aí isso é muito significativo nas instituições que são empresariais, né? Linguagens, essa coisa da mensuração de impacto, né? Então, tudo isso eu acredito que segue. Eu acho que a gente está tendo mais abertura, e aí a gente vai ter isso muito por conta das instituições filantrópicas familiares, independentes, as fundações comunitárias, os fundos, né, independentes, trazendo um pouco mais essa flexibilidade. Mas ainda assim, eles precisam ter esses instrumentos de controle, porque todos eles também prestam contas, né? O que é legal perceber é que eles estão fazendo um esforço tático ali junto à organização, meio que tentar uma linguagem mais aproximada, estabelecer essa confiança. Não nos enganemos. As relações de poder sempre serão desequilibradas, né? Então, eles tentam. Eu já ouvi de investidor social que, com a organização, os instrumentos de acompanhamento ficaram mais flexíveis. Legal. Só que, para reportar para dentro, ela faz o trabalho. Então, ela está absorvendo mais trabalho. Que aí isso vira também um dilema, né, para as equipes que passam a ter mais trabalho técnico, né? E aí ter mais trabalho técnico tira muitas vezes essas equipes do campo. Tá. Porque também são pessoas que estão dentro das suas instituições movendo suas batalhas. E também são coisas que demoram. Ou seja, todos têm de se desenvolver, se reposicionar, reaprender todos os dias para tentar equilibrar o jogo, É isso. né? Para não pesar para cada lado aí. Dai, a gente está chegando no final. Mas eu tenho mais 3 perguntas para te fazer, aliás, pedidos para te fazer. Se você pudesse dar um recado para o investidor social, qual seria? Investidor social, investidora social, você segue sendo uma parte fundamental nesse jogo da mudança social. E nós queremos jogar esse jogo com você. Nós só te pedimos um pouquinho mais para liberar a bola. Solta a bola. O que é isso? Recursos mais flexíveis ou livres, né? Dinheiro mais para a organização, menos para o projeto. Abertura para negociar, se permitir, se der, ser vulnerável. E pagar bem as pessoas que estão nas organizações. Porque as organizações existem porque existem as pessoas. Então, é isso. O recado para o administrador, administradora da ONG. Minha querida, meu querido, que luta, não é? Todos os dias. Olha, estamos avançando. O que eu tenho para te dizer é que você está fazendo um ótimo trabalho. Olha para
sua realidade hoje, a realidade do seu território, das pessoas que você atende, te motivam a trabalhar, que estão envolvidas contigo na tua organização. Olha para a tua causa, olha a quantidade de coisas legais que você já fez, de pessoas que você já transformou. Celebre, viu? Celebre, porque você é demais. Muito bom. E considerações finais para nossa audiência. Audiência qualificadíssima, né? Gente, estamos juntas e juntos, juntes. Eu sou apaixonada pelo terceiro setor, sou apaixonada pelas ONGs. Eu falo que minha causa são as ONGs, né? Minha causa que me motiva todos os dias a trabalhar é a organização da sociedade civil, vê-la sair desse modelo insustentável para um modelo sustentável, mas não só financeiro. Um modelo sustentável e inspirador para as pessoas, essa transformação de dentro para fora. Que nós sejamos, como já nos falou, né? Acho que foi Mahatma Gandhi, sejamos a mudança que queremos ver no mundo. Essa coisa piegas, mas que faz muito sentido. Que o nosso trabalho ele seja reflexo do que nós somos, como pessoas e como organização, institucionalmente. Boa luta, bom trabalho para você e que o dinheirinho chegue, né? Que é bom. Vai, obrigada. Obrigada pela generosidade de compartilhar tanto conhecimento, tanta informação, né, para toda a nossa audiência, pela aula que você nos deu. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Débora. E obrigada a você também que esteve conosco em mais esta edição do Conecta Terceiro Setor. Quer conhecer um pouco mais do trabalho da Daiane? Acessa lá o site, aqui eu vou fazer a propaganda da Escola Aberta mais uma vez, www.escolaberta3setor.org.br. Assista ao curso que ela ministra voluntariamente para a gente, com muita informação. É um case de sucesso esse curso aqui, já digo aqui para todo mundo. Obrigada também por isso. E compartilhe esse vídeo. Você viu que nós aprendemos muito com a Daiane hoje, então compartilhe para que mais pessoas possam conhecer e aprender sobre o terceiro setor. Obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.